Seja muito bem-vindo ao Urupurco, um canal de dois amigos que tem muito para falar e pouco a acrescentar. Eu sou o CQ, trato aqui dos assuntos do Palmeiras. Novamente eu estou aqui sozinho, nossas agendas estão muito complicadas, né? Trabalho, família, feriado, muitas coisas. E hoje eu estou aqui para falar de uma pauta que tem sido aí uma das grandes polêmicas do futebol brasileiro aí nessa última semana, pelo menos, que é o caso dele, o ex-Palmeiras e talvez também ex-Cruzeiro daqui a pouco, Dudu. Sim, esse vídeo vai ser feito uma análise aí do que tem acontecido, claro, sob o olhar de um palmeirense, então um deboche involuntário pode acontecer a qualquer momento. Antes da gente entrar nessa polêmica atual, o caso do Dudu ele é muito complexo, então seria muito legal a gente recapitular algumas coisas aqui, né, como é que foi a saída dele do Palmeiras, para que a gente entenda também, eu tente analisar algumas coisas com relação aí a como o atleta pensa. Bom, vale lembrar, né, que o Dudu ele chegou no Palmeiras em 2015 e chegou para mudar o patamar mesmo do Palmeiras, né? O Palmeiras vinha ali com um novo patrocinador, que era a Crefisa, vinha com uma nova ideia, o Paulo Nobre, o presidente, e o Dudu, que estava indo ali para o Corinthians, né, foi contratado como um símbolo dessa reconstrução. E, de fato, ele foi. Sabe? O Dudu ele teve uma carreira ali, até a saída dele em 2020, ele era o principal jogador do Palmeiras em vários campeonatos, né, conquistou brasileiro, não tinha conquistado a Libertadores. Aí ele sai no ano da pandemia, em 2020, no primeiro ano da pandemia, e retorna em 2021, e sim, está no título da Libertadores sobre o Flamengo. Um abraço, Clebinho. Aquele gol do Deivinho. O Dudu também teve uma passagem brilhante ali. E o Dudu seguia a sua carreira para se tornar um dos maiores ídolos da história do Palmeiras. Né? Então, se você pergunta para qualquer jovem palmeirense, né, um palmeirense ali, hoje aí de 15, 20 anos, o Dudu provavelmente vai estar entre os ídolos dessa galera. Se perguntar para a galera mais velha, também o Dudu pode estar ali, claro, figurando entre vários outros ídolos, mas ele poderia estar aí, quem sabe, num top 3 ídolos do Palmeiras. Mas aí o que veio a seguir talvez tenha mudado o patamar, né, de idolatria de grande parte dos palmeirenses com relação ao Dudu, e aí a gente só vai conseguir medir isso, de fato, quando ele parar de jogar. Mas em 2023, o Dudu vinha ali fazendo um bom campeonato brasileiro, mas se lesiona no jogo diante do Vasco. E aí, a partir disso, vem a sua trajetória no Palmeiras para o final. O palmeirense ficou muito chateado quando o Dudu se lesionou, né? Então deu todo o apoio na recuperação. O palmeirense estava maluco para ver o Dudu em campo no 2024, né? Ainda mais que a gente já ia perder o Hendrick e tudo mais, o Estevão ainda não era essa realidade que depois foi se tornando. Então o palmeirense criou muita expectativa no retorno do Dudu. E o Dudu retorna ali, se eu não me engano, 13 de junho de 2024, ele fica no banco, né? Ele nem entra. Então é um jogo contra o Vasco, ele se lesiona contra o Vasco, depois ele retorna contra o Vasco, e aí a torcida canta o nome dele, e é uma festa bonita para ele, o Palmeiras joga bem nesse jogo. Então, assim, foi tudo de acordo com o protocolo do retorno de um ídolo. Isso foi numa quinta-feira, e 2 dias depois, do nada, num sabadão ali à tarde para a noite, o Alexandre Matos e o Cruzeiro anunciam que tinham contratado o Dudu, assim, de uma maneira que ninguém sabia explicar o que estava acontecendo, né? Eu lembro que era um sábado, eu estava dando uma corridinha no final da tarde, e o meu celular pipocando mensagem, falava, não vou nem olhar não, vai que é coisa de trabalho, não quero saber agora não. Mas brincadeiras à parte, era o grupo, né, que eu faço parte do Palmeiras Juiz de Fora, falando sobre isso, e aí eu recebi a mensagem de um amigo meu, Filipão, abraço pro Filipão, perguntando que merda é essa de Dudu do Cruzeiro, né? Eu acabei lendo essa mensagem ali rapidamente quando eu estava correndo, e aí me faltou ar, eu parei e fui ver as notícias e eu não estava acreditando naquilo, e o grupo do Palmeiras, da Palmeiras Juiz de Fora, tinha gente dizendo todas as coisas possíveis, né? Criticando Dudu, criticando diretoria, aquela coisa toda assim, ninguém entendendo nada, mas o fato é que depois o Alexandre Matos ele esclareceu os fatos, né? Falou que o Dudu procurou o Cruzeiro,
o Dudu ele tinha aquele restante ano 2024 mais 2025 de contrato, e ele queria um contrato maior, ganhando um salário muito bom. Ele ganhava um salário muito bom no Palmeiras, mas o Palmeiras oferecia para ele apenas o contrato até 2025 e não sabia se ia renovar ou não. E aí ele procura o Cruzeiro oferece ele na época 4 anos de contrato com um salário ainda maior do que ele ganhava no Palmeiras. Se especulava na época o salário dele em torno de 2 milhões de reais por mês no Palmeiras, e o Cruzeiro teria oferecido mais. Né? Aí a torcida parece que foi na casa dele, pediu para ele ficar, e ele acaba resolvendo ficar, ele acaba resolvendo não ir, parece que pegou mal ali também, ele resolve não ir. Um negócio que a presidente do Palmeiras já tinha aceitado o negócio, achou um excelente negócio, modéstia à parte, na época eu já concordava com ela, achava que ela estava correta nesse caso, porque eu não imaginava que o Dudu fosse voltar em alto nível depois de uma lesão no joelho tão grave assim. Então, conseguir fazer uma graninha naquela negociação, né, e tirar um salário pesado para poder renovar o elenco futuramente, eu achei uma excelente opção. Mas fato é que depois também o Cruzeiro não gostou da situação dele ter recuado, o Alexandre Matos retirou a proposta, ele fica no Palmeiras, cumpre o seu contrato até o final de 2024, sem nenhum brilhantismo, né? Não contribuiu muito ali no 2024, não contribuiu nada, na verdade, para o restante do ano. E aí depois ele consegue de novo a proposta do Cruzeiro, né? O Cruzeiro com essa ideia aí de se reerguer, né? Depois de anos muito complicados lá, com a nova administração do Pedrinho, e aí contrata vários jogadores, né? Ícones de diversas equipes, e inclusive o Dudu do Palmeiras, que não podemos esquecer, é uma cria do próprio Cruzeiro. Bom, se esperava muito dele lá, com certeza, e durante o Campeonato Mineiro ele não demonstrou isso. Ele foi titular, o Cruzeiro não foi bem, não é por culpa dele, né? O time não encaixou, troca de técnico, sai o Fernando Diniz, vem o Leonardo Jardim, que já nos seus primeiros jogos já dá a declaração que tinha que ver essa questão, porque nem todos os jogadores estavam aptos, aquela coisa toda. Mas manteve o Dudu ali como titular nos seus primeiros jogos, brasileiro, sul-americana, e depois de um jogo contra o Musuk Runa, não sei se eu falei o nome certo do time, o Cruzeiro perde. Depois desse jogo foi o último jogo que o Dudu foi titular. O Dudu foi colocado no banco e, segundo apurações do Globo Esporte, a partir disso foi visto um comportamento inadequado, né, por parte da direção, da comissão técnica do Dudu. Falaram que ele disse ali no vestiário que não estava nem aí, que só queria cumprir contrato, essas coisas assim, né? Pelo menos foi apurado pelo Globo Esporte, e que isso não pegou bem nem com alguns jogadores, que alguns jogadores também não gostaram dessa situação, mas fato é que publicamente, aí sim, publicamente, depois de uma derrota para o Palestino, quando ele já estava alguns jogos no banco, nesse jogo ele foi titular, inclusive, mas foi um time misto, parece que jogou. Aí ele falou sobre essa situação dele ter virado reserva, de não entender por que virou reserva, não entender o treinador, mas tinha que respeitar o treinador, mas deu uma declaração pública de insatisfação com relação à reserva. E aí parece que foi a gota d'água, e aí ele chegou a se afastar, né, mesmo, se afastar do Cruzeiro, né, e tudo mais, treinar separado, essas coisas assim. E o próprio presidente do Cruzeiro, né, o próprio dono do Cruzeiro, o Pedro Lourenço, chegou a fazer gestos para torcedores, né, no sentido de, ó, o Dudu vai embora, né, não vai ficar aqui não. E só que não é tão simples, né? O Dudu ele tem um baita salário no Cruzeiro, também especula-se em torno de 2 milhões, 3 anos de contrato, ele tem que cumprir esse 2025, tem contrato até o final de 2027, e dispensar o Dudu significa uma multa aí que está se especulando na mídia de 60 milhões de reais. Então não é pouco dinheiro, né? Tudo bem que o Pedrinho tem muito dinheiro, mas não tem dinheiro para ficar jogando fora, ainda mais com o futebol. Então não vai dispensar ele dessa forma. O Cruzeiro pretende uma venda, mas não sei se vai conseguir essa venda, porque qual clube que vai querer pagar o Dudu ou pagar o salário que o Dudu ganha, né? Muito complicado. Então, se de fato, se a gente pensar que o Dudu ele poderia ser um ídolo histórico do Palmeiras, ele poderia ter cumprido o contrato dele até o final de 2025, e aí com certeza ele estaria, assim, entre os 5 maiores ídolos da história do Palmeiras, né? Já juntando todas as gerações, sim,
Eu acho até que ele estaria mais, tá, cara? Eu acho que se ele ficasse no Palmeiras, cumprisse contrato, eu acho que ele poderia estar no top 3, né? Atrás de Ademir da Guia e Marcos, que aí eu acho que não tem como. Mas em termos de idolatria, porque a idolatria é muito particular, né? Tem alguns jogadores que são ídolos para mim que não são ídolos para outros torcedores, porque não viveram, porque tem uma outra visão de futebol. Mas eu acho que o Dudu seria sempre especulado entre os 3 maiores ídolos da história do Palmeiras se ele tivesse cumprido esse contrato. Então, quando você vê que ele tinha um contrato que já era milionário e ele preferiu sair do Palmeiras para ganhar mais dinheiro, então ele não estava preocupado com essa questão de idolatria. Então, com o Cruzeiro também, acho que ele não vai estar muito preocupado com isso. Acho que ele vai querer receber o que é dele e não tem julgamento aqui. Né? O jogador tem todo o direito de procurar o que ele acha. Se ele acha que ele merece mais, se ele quer mais dinheiro do que ser ídolo de um clube, não tem nada a ver com isso, né? Então, assim, talvez até eu, nessa situação, tivesse escolhido a mesma situação. Né? Tivesse escolhido o dinheiro. Não é julgamento, mas ele escolheu isso. Então, eu acredito que ele vai tentar cumprir o contrato dele com o Cruzeiro, porque tem muito dinheiro para receber e ele sabe que possivelmente não vai encontrar um clube que vai pagar isso para ele. Tanto é assim que teve uma reunião agora quarta-feira, né, no dia 30, antes do feriado, dia 1º de maio, e o staff do jogador, o jogador e a direção do Cruzeiro decidiram por reintegrá-lo. Ele foi reintegrado, o Cruzeiro jogou pela Copa do Brasil, mas ele não entrou em campo, e a tendência é que ele não seja utilizado, pelo menos nesse primeiro momento. O Cruzeiro vai muito possivelmente tentar negociá-lo, porque é a melhor saída para o clube, para tentar não ter que cumprir esse contrato milionário até o final e, quem sabe, tentar reaver alguma grana, né, que já gastou com um jogador que ainda não deu retorno técnico, né, não deu o retorno que o clube esperava. E aí, a gente vai acompanhar esse imbróglio, que vai seguir por mais um dia. Por enquanto ele está reintegrado ao elenco, mas a tendência é que, pelo menos por enquanto, não seja utilizado. E aí, né, aqui eu faço aqui, entro na fila para pedir desculpas à tia Leila. A senhora sabe muito, tia Leila. A senhora nunca esteve errada nesse caso, tá? E sim, eu estou mais calmo. Gente, muito obrigado. Se você chegou até aqui, tá? Compartilhe esse vídeo com os amigos, né? Compartilhe com os cruzeirenses. Quem cruzeirense, comente aí o que você acha. Você acha que o Dudu retorna para o Cruzeiro, que vai dar algum resultado ainda, vai dar algum retorno técnico para o clube, ou ele tem que ir embora de uma vez? Compartilhe esse vídeo com os amigos. Nos siga nas nossas redes sociais. Nós temos o X, o TikTok e o Instagram, @Uruporco. Muito obrigado e valeu! Olá pessoal, só passando aqui rapidinho para fazer uma atualização. Durante o processo de edição desse vídeo, saiu notícia do GE, Dudu rompeu o seu contrato com o Cruzeiro. Uma multa inicial de 60 milhões teve a sua redução de 75%, que corresponde a 15 milhões, e Dudu vai receber os seus vencimentos com o Cruzeiro até o final do ano. Então agora ele está disponível no mercado, não completou as 7 partidas obrigatórias do Campeonato Brasileiro, então ele pode disputar a competição por outros clubes, assim também como a Copa do Brasil. Então o futebol muda tudo muito rápido, deu tempo da gente acrescentar essa informação, então obrigado mais uma vez e valeu!